Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Que assim seja. Deus abençoe o nosso trabalho. Mais uma vez a gente gostaria, de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas colaborações que nós temos recebido, as doações, que através do carinho de vocês e da confiança que nós mantemos o funcionamento da casa, que nós podemos ajudar outras famílias, outras pessoas, através da cesta básica, do enxovalzinho, da medicina alternativa, que funciona toda quarta-feira, onde nós temos o reiki, tem a acupuntura, temos as homeopatias, os extratos, os florais, e tudo isso é mantido através da colaboração de todos vocês. Seja dos médiuns que vêm aqui colaborar com o seu tempo, seja das pessoas que doam algum dinheiro, seja do carinho que vem aqui doar, do respeito que vocês têm pela casa e por essa espiritualidade. Então, muito obrigado. A gente está iniciando um novo mês, do qual a gente começa de novo a recolher as doações para a cesta básica, para o enxovalzinho, para que a gente possa manter tudo aqui limpo, funcionando. Tem sempre uma pessoa que está doando do seu tempo, do seu trabalho, do seu carinho, do seu afeto aqui através de nós e dessa espiritualidade. Então a gente agradece muito. E hoje nós estamos com a novidade, que a gente está fazendo um vídeo, uma filmagem aqui da palestra, porque muitas pessoas, igual hoje a casa está mais vazia, semana passada infelizmente eu não avisei, esqueci do feriado, porque para nós é normal uma constância de trabalhos independentes de feriados, de fim de ano. A gente, como os nossos mentores aqui dizem, a espiritualidade não tira férias. E, por conseguinte, nós também não. Então, a gente está constantemente aqui. Eu esqueci desse feriado, não avisei na segunda-feira passada. E, normalmente, feriados a gente tem um fluxo menor de pessoas aqui na casa. Então, assim, a gente está com um projeto
né, de estar filmando essas palestras, esses pequenos momentos que a gente tem aqui de reflexão, para estar disponibilizando para as pessoas estarem compartilhando. A gente está criando uma conta no YouTube, tem gente que me manda mensagem, qual foi o tema da palestra, eu queria colocar no grupo da família, eu queria mandar, né, para o meu parente que não mora aqui em Ubá, eu queria que outra pessoa ouvisse. Então, o nosso intuito é de estar, né, semeando, né, coisas boas para outras pessoas, está despertando em outras pessoas, né, o poder que tem cada um de nós, né, a crença em si mesmo e num Deus, né, que é um Pai maravilhoso e, né, que tem muita misericórdia por nós. Então, que o intuito, né, que nós estamos fazendo esses vídeos, né, é disso, e de estar, né, as pessoas estarem conhecendo a casa, se precisar de algum auxílio, de alguma ajuda, né, vão ter aqui o acolhimento, né, dentro do passe, dentro das ferramentas que a gente tem, né, do passe, da água fluida. Da quarta-feira a gente tem, né, o reiki, a acupuntura, como a gente já disse, porque essa casa, né, em janeiro vai fazer 45 anos. A gente já tem uma história, né, de muito amor e de muito carinho desses mentores, desses amigos espirituais por nós, né? Aqui a gente não tem assim, né? As pessoas têm uma tendência a querer rotular. Lá, né, eles perguntam, é kardecista? Aí a gente fala, não. É umbandista? Ele fala, não. Então, o que é? Então, pela necessidade que as pessoas têm de roda, a gente segue uma linha espiritualista, né? Porque a gente trabalha com o reiki, com a acupuntura, com a medicina alternativa, a gente quer tratar o ser de uma forma holística, não só a parte espiritual, mas a mental, a física, a energética, que é muito importante, né? O todo, a gente se equilibrar num todo para dar o nosso melhor, né, aqui na nossa encarnação. Então esse é o nosso objetivo, de estar semeando esse equilíbrio energético, físico, mental e essa autodescoberta de nós mesmos, do nosso potencial. Então eu espero, né, que a gente consiga aí bons resultados de estar alcançando mais pessoas, né, de estar aí ajudando mais pessoas assim, né, como nós já somos, né, muito ajudados aqui. Então, o tema de hoje, né, que foi orientado é a parábola dos talentos. Todo mundo, eu acho que seja cristão, conhece a parábola dos talentos. Né, ele está no Evangelho de Mateus e a gente também tem ele, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, né, vem falando, né, sobre um senhor que chama 3 dos seus servos e distribui talentos. E aí ele pega para um servo, ele dá 5 talentos, para o outro ele dá 2 talentos e para um terceiro ele dá 1 talento. Então, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de destacar, que muitas vezes a gente não percebe, independente da característica, ele não fala os 3 melhores servos, ou os 3 piores, ou os mais ou menos, ou aqueles que eram altos, bonitos e loiros, ele chamou para distribuir os talentos. Não fala da característica de nenhum dos servos, fala só que ele chamou. Então, isso nos mostra, assim, todos nós temos os nossos talentos. Todos nós, né, fomos chamados, né, a Deus no momento que Ele nos criou e Ele deu o nosso talento, Ele distribuiu o nosso talento. Então, assim, esse é um ponto que a maioria das pessoas não percebe, o quanto que essas parábolas, né, falam de nós e falam desse ser misericordioso que é Deus. Um outro ponto, né, que ele mostra, né, que o último, que o primeiro e o segundo servo conseguiram multiplicar os talentos, que era uma coisa que, né, Deus, né, o Senhor já esperava deles multiplicarem, mas o último que ficou com um talento, ele, temendo, ele pegou e enterrou o talento. E aí, quantas vezes nós não fazemos isso? Por medo, a gente paralisa. Ainda mais agora, no momento que a gente está, né, de muitos questionamentos na parte religiosa, na parte educacional, nas famílias. A gente tem tantas perguntas e muitas vezes a gente não encontra as respostas. E muitas pessoas que até têm a resposta, né, a gente vê perdida, né? Muitas pessoas, né, que conhecem o Espiritismo, que, né, tem como, né, a doutrina espírita o Consolador, e mesmo assim a gente vê pessoas, né, que têm,
né, o conhecimento da doutrina espírita e se suicida e se desespera no momento de uma perda, de um luto e não consegue sair daquela situação. Então, é importante a gente ver, né, nessa crença, nessa busca que a gente está de tantos questionamentos, que o conhecimento, ele tem que ser sentido. Que a gente, para poder, né, saber de como que é, fala assim, nossa, mas como fulano passa por aquela situação e não se abate, conseguiu levantar, conseguiu dar a volta por cima, como que tem pessoas que são prósperas no meio desse Brasil que tem, né, tanta desigualdade, desse mundo, e a gente, perdido nessas questões, a gente começa a enterrar os nossos talentos. Porque, né, aí vem falando que essa pessoa que o servo que escolheu enterrar os talentos, ele quer simplesmente não escolher. Por medo ele paralisa. Ele fala, não, vou pegar o meu livre-arbítrio, o meu talento, vou ficar paradinho, não vou fazer nada. Vou ficar aqui em cima do muro e vão ver o lado que for melhor, eu escolho alguma coisa. Ou então eu vou esperar a situação melhorar para mim fazer alguma coisa. Sendo que a maioria das vezes, para a situação melhorar, a gente precisa agir. Então, essa parábola, ela fala muito da gente não se omitir, da gente dar a nossa colaboração agindo, da gente, na nossa intenção, de independente de estar certo ou errado, falar, não, o que eu tenho para dar é isso aqui, o meu melhor é isso. Então, eu vou dar a minha humilde contribuição. Então, é muito importante e Jesus vem nos mostrar nessa parábola que diante de qualquer circunstância dessa vida, a pior escolha é não escolher. Porque o que importa nessa parábola é a ação, é a atitude, é a proatividade. Por isso, né, que ele é chamado, né, de servo infiel. Porque por medo ele não fez nada, resolveu enterrar o talento. Por conta, né, da lei do trabalho. Não do trabalho, né, de que a gente tem que trabalhar, mas do trabalho de ação, do trabalho da gente, independente do que vier, a gente dá o primeiro passo, da gente dar a nossa migalha de contribuição. Então, falo, no sentido da ação, essa parábola nos mostra o quanto o desperdício das oportunidades, demonstrando da nossa parte um desrespeito por todo o investimento divino. Porque muitas vezes a gente não percebe que precisou do esforço e do amor e da colaboração de muitas pessoas para a gente estar aqui hoje. Precisou de todo um trabalho do departamento reencarnatório, precisou a gente estar no momento certo, na hora certa, com aquele grupo de pessoas que iam também reencarnar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, reunir toda uma conjuntura. E antes disso, os nossos antepassados estarem aqui e passarem o que passaram para estar aqui nessa cidade, nesse local, né, para poder vir os nossos pais, para poder então chegar o momento deles passarem o que tiver que passar para a gente poder vir. Porque toda misericórdia divina, Deus tem por nós de que não importa o que a gente fez antes, mas a gente pode fazer diferente agora, nessa encarnação. E aí ele nos convida de novo, através dos nossos talentos, a gente dá a nossa contribuição individual. E a gente não percebe o quanto é importante ser esse indivíduo que nós somos. E aí, muitas vezes, a gente, né, com medo, o que a gente faz? Pega e se compara. E se menospreza. E aí fica pensando naquele, o talento daquele lá é melhor que o meu. Oh, Deus deu uma judiada comigo aí. Me deu esse pai, essa mãe, me deu esse aqui que eu não consigo fazer outra coisa, sem ser isso aqui que eu faço. Né? Me deu essa situação difícil, esse trabalho difícil, essa esposa, esse marido, toda, né? Aí a gente culpa Deus, a crise, o presidente da república, né? Que foi a gente que votou e colocou lá, mas aí, tipo, eu não tenho nada com isso. Deus que me colocou aqui, tipo, se vira. Sendo que Ele nos colocou aqui, confiando
no nosso talento, nos dando livre-arbítrio, sabendo que a gente faria o que fosse necessário fazer, quando a gente busca tomar responsabilidade para a gente. Então, né, a gente não pode se comparar ou se menosprezar ou se diminuir, porque aí você está deixando de olhar a sua divindade. Está deixando, né, de perceber o quanto é rico a sua personalidade. Né? E Jesus mesmo nos disse, né? Sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. É fazei a vossa luz, não é a luz do outro. E aí está incutido aí, né, o fazer, a lei do trabalho. Não é, né, sois deuses e aí você já brilha, já é estrela. Está aí incutido a gente usar o nosso talento, a gente fazer o que nos cabe fazer. Então, né, é muito importante que não importa aonde a gente esteja, o ponto de partida que nós, né, estamos dando, não importa o que aconteceu antes ou as circunstâncias que nos trouxeram até aqui, importa o que a gente vai fazer com relação a isso. Importa é a gente não se justificar, nem se culpar, simplesmente modificar, simplesmente começar. E todo dia é um recomeço, toda reencarnação é um recomeço, né? E o momento que a gente está agora é muito importante. Nesse momento, né, de transição, nesse momento que todos nós estamos numa transição planetária, porque somos nós aqueles que necessitam mudar. E cada vez mais a gente precisa amadurecer, né, a nossa consciência, o nosso conhecimento íntimo, pessoal, a nossa valorização, né? Porque Deus nos ama individualmente e a gente duvida disso. Fala, será? Deus lembra de mim? Tem um monte de gente no mundo. Ele criou esse monte de gente e será que ele lembra de mim quando eu nasci lá em Ponte Nova, em 1982, na maternidade lá? Né, e as dificuldades que minha mãe teve, que teve um pré-eclâmpsia, mas será que ele lembra de mim? Será que ele sabe quem eu sou? E ele sabe. Né, hoje, se a gente pegar aí os nossos celulares, todo mundo tem um, colocar no Google, pesquisar lá, né, pizzaria mais próxima, ou lanchonete mais próxima, vai aparecer lá o sinalzinho, colocar assim, né, coloque sua localização, né, para a gente permitir se deixar localizar. E aí ele mostra direitinho aonde que está a nossa casa e qual é o comércio mais perto. Se nós conseguirmos fazer isso, se o Google faz isso, né, foi um de nós aí que criou, por que que Deus não ia conseguir fazer? Sendo que Ele nos criou individualmente e nos ama, independente do que a gente tenha feito. Independente de estar certo, errado, de ter sido pior ou poderia ser melhor, independente das circunstâncias. E como Ele nos ama individualmente, né, Ele está conosco. Não é de fora, olhando, né, que tem gente que ajoelha para rezar e olha para cima. Não, a gente tem que olhar para dentro. A gente fecha os olhos durante a oração, que é para a gente olhar para dentro, porque Deus está em nós. Nós somos filhos dele, fomos feitos, né, por ele. Então a gente não tem que buscar longe, a gente tem que buscar ter intimidade com Deus. E quando a gente tem medo, quando a gente tem insegurança, quando a gente duvida, quando a gente paralisa, a gente perde essa intimidade com Deus. A gente deixa de crer nele. E aí você está deixando de crer em você mesmo. Você está deixando de crer numa criação divina. E aí que a gente descabela, né? Aí fica escandalizado, mas não vai dar certo, eu não vou conseguir, não vai ser possível, mas... E aí olha para cima, meu Deus, me ajuda. Sendo que ele está conosco, né? Não tem a história, né, que fala que, né, ele estava andando, né, na praia e aí tinha 2 pegadas e aí depois, né, no momento mais difícil, ele questiona Deus falando, eu fiquei sozinho porque não tinha mais a sua pegada lá, só estava a minha. E aí ele fala, não,
né? Eu te carreguei naquele momento. E é assim, quando a gente permite, Deus nos carrega. Os piores momentos da nossa vida, Ele está conosco, Ele está nos carregando, Ele passa conosco esses piores momentos. Ele não está de fora olhando e rindo, tipo, eu falei com você que ia dar ruim e você quis fazer assim mesmo. Não, Ele não nos julga, Ele simplesmente nos acolhe. Mas a gente duvida dele, da criação dele, olha no espelho todo dia e fala, nossa, mas eu tô feia hoje. Nossa, mas eu tô precisando dar uma emagrecida, né? Nossa, podia ser mais alta, podia ser mais morena, né? Podia isso, aquilo. A gente duvida da criação dele, põe defeito. E aí, enterra o seu talento. Então é muito importante que a gente perceba, né, nessa parábola, que a gente precisa dar a nossa contribuição individual. Se fosse para ser todo mundo igual e todo mundo fazer a mesma coisa, a gente era tudo igual. Ou vinha um aqui e fazia tudo que precisava fazer. Né? Jesus Cristo já esteve aqui, Ele cumpriu todas as promessas, né, que falaram que Ele ia cumprir. Ele já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazer. Ele já deixou o modelo. Agora, cada um de nós, através das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, do nosso talento, a gente precisa trilhar o nosso caminho. Então, que a gente possa perceber isso, o quanto é importante a nossa contribuição individual, sendo quem nós somos, sendo as pessoas que nós precisamos ser cada vez melhor, e é responsabilidade nossa mudar. A gente fazendo aquilo que é trabalhoso. Né? O Haroldo Dutra mesmo diz que não existe coisa, que um mentor falou com ele, que não existe coisa impossível. Existe coisa trabalhosa. E evoluir dá trabalho. E é nos momentos difíceis que a gente muda. Né? Eu estava assistindo a palestra do Rossandro e ele falando, o que acontece quando a gente passa, né, num concurso? A gente comemora. O que acontece, né, quando, né, o piloto lá ganha a corrida? Ele comemora. E quem não passou no concurso, o que vai fazer? Chorar vai resolver? Não, a gente pode, né, chorar, lamentar, mas o que você vai fazer? Não, peraí, vai ter outro concurso, eu vou estudar mais. Faltou um pouquinho, faltou 1 ponto, 3 pontos, faltou só, eu vou estudar mais. Né? O cara que perdeu a corrida, ele vai lá para o cockpit, vai ver a corrida de novo, vai ver em que lugar, em que momento ele perdeu aquela corrida. E é nesse momento que ele cresce. E é assim com todos nós. Quando a gente está doente, quando a gente está triste, quando está sem dinheiro, quando fala assim, nossa, não tem nada para oferecer a ninguém, e aí fica só aquelas pessoas que gostam de você pelo que você é. Aí fala, não é. Agora, daqui eu não tenho mais para onde piorar, eu só posso melhorar, eu tenho que subir. Mas é alguém que vai fazer isso por você? Não. Se a gente não fizer, ninguém vai fazer. Então, que a gente possa perceber isso, o nosso potencial, como que ele fica gigantesco quando a gente está na dificuldade. O quanto que a gente cresce quando a gente está num momento difícil. O quanto que a gente vira gente quando você passa por aquela situação que muitas pessoas não dão nada por você. Você fala, não, eu vou conseguir. Que a gente não desista, né, da pessoa que a gente é. E que de momento nenhum estamos sós. Tudo aquilo que a gente precisa passar, a gente tem auxílio para passar. A gente tem os nossos mentores, os nossos protetores, os amigos espirituais para nos ajudar, para passar o que precisa passar. E com certeza tudo passa. Quantas dificuldades nós já não passamos? Quantas coisas difíceis nós já passamos e nos trouxeram até aqui. Até esse momento. Então, não vai ser uma coisa ou outra que vai, né, fazer a gente desistir pelo caminho. Então, que cada um de vocês possa refletir, né, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos. Que desperdícios, né, eu estou, né, fazendo com os meus talentos. Será que eu estou sendo, né, uma pessoa melhor?
Será que eu estou sendo uma boa mãe, um bom pai? Né? No meu trabalho eu estou dando o meu melhor? Que a gente possa refletir. Onde eu estou colocando o meu talento? A minha energia, o meu foco, é no talento do outro ou é no meu? Porque podem ter muitas pessoas na mesma profissão, mas cada um faz de um jeito. E aqueles que se superam, que são melhores, que são reconhecidos, é porque fazem aquilo que amam. Fazem porque gostam. Então que a gente possa perceber isso. Que aquelas dificuldades que a gente tem, possa fazer a gente gostar de ser quem a gente é. Porque simplesmente essas dificuldades servem para isso, para a gente se conhecer. Então que cada um possa, né, agora está chegando o final do ano, cada um possa, né, dar de presente, né, para a família, para os amigos, para as pessoas do seu convívio, os seus talentos. Que isso é uma coisa, né, como diz a propaganda do Mastercard, não tem preço. É bom, eu que desejo para vocês. Contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé, com saliva e lodo curaram cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios eles fizeram na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade de luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no tambor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Eis que a Virgem Maria ampara e abençoa cada um de vocês, né, meus filhos? Eis, meus filhos. Eis que possa abençoar o lar de cada um de vocês, abençoar, né, o caminho seus, né? Que vocês possam perceber, né, esse talento de ser único, de ter uma energia única. Porque cada um de vocês, apesar, né, de qualquer coisa que tenha na personalidade de vocês, que vocês acham que seja esse defeito ou imperfeição, para Deus simplesmente define quem você é. Simplesmente para Ele denota uma característica sua. Que se for uma coisa a ser melhorada, daqui a um tempo você vai deixar de fazer. Então é muito importante, meus filhos, né? Usar os talentos que cada um traz, o talento do amor, o talento da gratidão, mas cada um ama de um jeito, cada um cuida de um jeito, né? Cada um manifesta
a sua beleza e a sua glória de ser quem é, de um jeito. E isso é que é importante. É muito importante manifestar isso, né? Ser instrumento do Cristo, né? Porque como a filha disse, ele não vai voltar mais aqui na terra. Tem quem espere ele, mas vai cansar. Porque agora as mãos de Cristo, né? Os pés que o Cristo há de andar aqui nessa terra, os olhos com que ele há de ver, é através dos seus. É dos seus olhos, é dos seus passos, é das suas mãos abençoando, é que o Cristo vai manifestar. Todos os anseios têm condição de fazer igual ou mais. Não foi isso que ele nos disse? Porque somos filhos de Deus, assim como ele. Ele só está uns passinhos na nossa frente, né? E nós não podemos desanimar. Né? O Cristo, ele não é um modelo a ser cultuado. Ou ali uma estátua dele, vão ajoelhar e ficar ali rezando. Ele é um modelo a ser seguido. Ele veio nos mostrando o caminho. Não veio para julgar, nem para apontar. Em cada um de nós, ele vê o potencial do que nós podemos ser. E assim é Deus. Vocês podem ver no Evangelho, né? Ele falava para quem que ele veio. Ele veio para nós, para os doentes. Porque ainda estamos enfermos por não conseguir ver a nossa divindade. É por isso que ainda estamos doentes, que não acreditamos no bem e no amor que nós podemos fazer e espalhar por essa terra. Por isso que ainda estamos doentes. Porque não temos intimidade e não conhecemos o nosso Pai. Achamos que ele vai brigar com a gente, né? Que temos que falar, Deus castiga. De maneira alguma, meus filhos. Deus é tão cavalheiro, tão generoso, tão misericordioso, que nos deu essa oportunidade de estar aqui e fazer diferente de todas as outras encarnações que nós fizemos errado. E todos os dias, quando nós, né, que vocês estão aqui encarnados, quando vocês acordam, é outra oportunidade, porque ele podia chamar para o lado dele. Mas ele está te dando de novo uma página branquinha para você escrever, desenhar, pintar, ser preto e branco ou ser colorida. Ele confia tanto em nós e no nosso talento que nos deu o poder da escolha. E nós podemos acreditar nele ou não. Porque tem quem não acredite. Não acha nem que o Cristo pisou nessa terra e nem que o homem foi à lua. Tem quem pense assim. E mesmo assim, ele nos ampara. Porque confia no ensinamento que ele deixou na nossa consciência. Ele confia que uma hora nós vamos manifestar esses ensinamentos através dos nossos talentos, através das nossas escolhas diárias, as pequenininhas, de dar um sorriso ou não, de dar um bom dia ou não, de ser educado ou não, de dar o ombro para alguém apoiar, ou de silenciar e simplesmente ouvir. Ele confia que vamos manifestar todo o amor que ele tem por nós, que vamos manifestar esse amor para nós e para todos que estão à nossa volta. Então, se ele, né, devota em nós tanta confiança, tanto amor, que nós possamos retribuir. É chegada a hora, meus filhos, da ação. Independente do medo, né, de errar,
Independente se vai dar certo ou não, nós precisamos, né, como diz Emmanuel, da nossa migalha de esforço, a nossa migalha de contribuição. Nós precisamos subir o primeiro degrau, dar a contrapartida. E ele faz o resto. Né? Você vê lá no Sermão da Montanha, tinha lá uns pãozinhos e um peixe. E Jesus pergunta, né? O que vocês têm? Né? Tem alguma coisa? Vocês oferecem alguma coisa? Né? E aí os apóstolos falam, nós temos aqui um pouquinho de pão, 5 pão, um peixe, mas olha a quantidade de gente que tem. E aí ele fala, não, isso é o suficiente para começar. E ele multiplica. E é assim que a gente possa começar a usar o nosso talento com um sorriso, com um abraço, com gratidão, com carinho. E ele vai multiplicar isso na vida de cada um. Ele vai trazer isso com muito mais abundância, prosperidade, felicidade, alegria. Então percebam isso, que o grande poder está na mão de vocês. A escolha, né, o livre-arbítrio, ele tira e põe vocês aonde vocês quiserem. Então aproveitem, meus filhos, aproveitem para agir usando esses talentos maravilhosos que vocês têm e únicos, são únicos. Só vocês sabem amar sendo quem vocês são. Então aproveite, é chegada a hora, né, dos trabalhadores da última hora. E esses trabalhadores que são vocês vieram para quê? Vieram para se amar e espalhar esse amor. E que a Virgem Maria possa amparar cada um de vocês. Sim, meus filhos.